Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico. A partir deste instante e nos próximos pouco mais de 60 minutos você vai ter oportunidade de estar a par do principal do dinamismo da economia de Moçambique. Vamos então conhecer os títulos que vão orientar a presente edição do Semanário Económico. Fidel ganha escala e protagonismo nacional. Desafios estruturais são respondidos com ciclos de melhoria contínua. O Fidel não é, nem pode ser, a solução única para o desenvolvimento econômico local, mas um instrumento cujo foco está no desbloquear de iniciativas econômicas onde o sistema financeiro tradicional não chegava. Escassez de divisas reflete desequilíbrio estrutural da economia moçambicana. Medidas adotadas combinam controle cambial e flexibilização seletiva de liquidez. O governo continua a efetuar o acompanhamento e a articulação com o sistema financeiro nacional, de modo a assegurar a disponibilidade de divisas de forma criteriosa para responder às necessidades de pagamento das faturas e emissão de garantias bancárias para o combustível, pagamento de faturas de produtos alimentares e medicamentos, na qualidade de produtos prioritários, atendendo-se posteriormente às demais necessidades de pagamento ao exterior. 12ª edição da Conferência e Exposição de Mineração e Energia de Moçambique 2026 debate industrialização, diversificação económica e crescimento inclusivo com base nos recursos naturais. De uma realidade incontornável que exige de nós não apenas respostas técnicas, mas sobretudo visão estratégica, coordenação efetiva e capacidade de antecipação. Nós estamos aqui com a ambição de também conhecer mais os desafios e as oportunidades que surgem nesta área estratégica para o país e também para o Millennium BIM. A HCB entrega 300 milhões de dólares ao Estado e resiste à seca com resultados sólidos. Esperamos em 2026 um nível de produção muito alto em relação ao ano passado e também uma recuperação das vendas e dos resultados. Então, no próximo ano vamos anunciar boas notícias em relação à produção e aos resultados. Este é o Semanário Económico. Vamos então descortinar um pouco mais daquilo que vai ser desenvolvido no nosso segmento de atualidades, mais daqui a instantes, no Semanário Económico. E começamos pelo título sobre a literacia financeira, de forma mais específica, com o título Dar Futuro às Decisões. É sobre este respaldo que o Millennium BIM e o projeto Girl Move rubricaram um memorando de entendimento que culminará na produção do manual, que poderá ser até um manual inédito sobre literacia financeira. Ao juntarmos o conhecimento técnico no Millennium BIM com a experiência e com a proximidade da Girl Move, conseguimos algo verdadeiramente relevante: transformar conhecimento em impacto real. Vai haver um grupo destas Girl Movers que vai estar na linha da frente para desenvolver este manual de literacia financeira e isso vai ser em colaboração também com o apoio técnico também de colaboradores do Millennium BIM
mas isto também vai requerer idas ao campo, idas a conversas com jovens, grupos focais com estes jovens. Iniciou a contagem decrescente rumo à 61ª edição da Feira Anual Comercial e Industrial de Moçambique, também conhecido por FACIM. O evento terá lugar no segundo semestre do presente ano, por volta de agosto, setembro do presente ano, e já foram lançados aqueles que poderão ser os aspectos mais estruturantes do certame deste ano. Com o lema Transformação Digital e Energética rumo à economia sustentável, olhando o contexto global de transição econômica, sentimos-nos desafiados a realizar uma exposição alinhada a este propósito, sendo estes dois pilares os polos de desenvolvimento contemporâneo. Precisamos desta sinergia, agregar valor para que Moçambique possa usufruir dos seus recursos, e a FACIM vai ser este palco diferente, que não será apenas um palco para irmos lá passear e vermos as montas, mas será um palco que vai atrair investimentos, negócios concretos, que são os objetivos traçados. O Standard Bank projeta que o crescimento econômico de Moçambique poderá estar abaixo de 1,1% este ano. A projeção foi avançada na mais recente edição do evento corporativo que esta instituição de crédito realiza anualmente no seu Economic Briefing, um evento que normalmente reúne clientes, parceiros e outros setores associados à temática da economia, do setor financeiro e do crescimento econômico de um modo específico. Em termos de crescimento econômico, o resultado deste status quo é que, de facto, a recuperação do crescimento econômico será lento. Nós prevemos um PIB de perto de 4%, crescimento de perto de 4% no próximo ano. O Governo escalou esta semana a Assembleia da República, o plenário do Parlamento, para dar conta de si relativamente a um conjunto de questões que neste momento informam o processo econômico do país. Trata-se de um exercício que permitiu perceber o ponto de situação atual relativamente à realização e o impacto de diversas medidas de política econômica em curso no país. A dotação orçamental de 2026, no valor de 1,5 mil milhões de meticais, representa um aumento de 82% face ao primeiro ciclo. Esta não é uma decisão técnica, mas sobretudo uma declaração política. O Estado moçambicano aposta nos resultados que o FIDEL já está a produzir. Até o mês de abril de 2026, já foi pago o montante de 11,2 mil milhões de meticais, e nos pagamentos efetuados destacamos as dívidas aos fornecedores de bens e serviços e empreitada de obras públicas, com cerca de 4,7 mil milhões de meticais. Maputo testemunhou a 12ª edição da Conferência e Exposição sobre Mineração e Energia em Moçambique, abreviadamente conhecida por MEMEC. Trata-se de um evento que já consta do calendário corporativo no país, que busca discutir o estado de arte do país no que diz respeito precisamente aos setores da energia e da mineração. Mozambique as a nation is blessed with natural gas. I think our first responsibility is to bring out that gas and make good use of it. O Millennium Beam posiciona-se neste evento como um parceiro de referência. Queremos estar perto das empresas de mineração, as empresas de petróleo e gás, LNG, mas também aquelas que prestam serviços a elas. Estivemos com a síntese dos assuntos que a seguir, agora sim, merecerão amplo desenvolvimento aqui no Semanário Econômico, no nosso bloco de atualidades, que, conforme anunciamos, vai preencher a totalidade da presente edição
do Semanário Econômico, que lhe traz uma diversidade de informações que permite então perceber o estágio atual da economia, os principais desafios atuais e também as tendências de curto e médio prazo. Vamos fazer um curto intervalo. Quando voltarmos, estaremos no bloco das atualidades para o desenvolvimento amplo e profundo dos temas que acabamos de elencar. Não saia daí, nós voltamos logo a seguir ao curto intervalo. Até já. Este é o Semanário Econômico. A estrutura que nós temos na nossa economia, grande parte da população não está nas zonas urbanas. Então, se nós quisermos resolver o problema da pobreza, da situação de pobreza das pessoas, temos que olhar para as zonas rurais. E olhar para as zonas rurais significa criar condições para aquele agricultor, pequeno agricultor que está ali, consiga escoar os seus produtos da cidade. Você, quando vai, por exemplo, aquele corredor de Nampula, Huamba, Malema, Ribaus, é uma zona bastante rica, mas as pessoas não conseguem colocar a sua cesta, a sua produção nos grandes centros urbanos, nas cidades. E aí você tem a degradação da produção, ou a produção é vendida a um preço muito baixo, aquele que o agricultor não desejava. Então, é importante, de facto, nós corrigirmos estes problemas e organizar melhor essas cadeias de produção para que ele possa conseguir colocar essa sua produção nos grandes centros urbanos e conseguir ter alguma renda. Você está com o Semanário Econômico. Num contexto marcado por uma das secas mais severas das últimas décadas na bacia do Zambeze, a hidroelétrica de Cahora Bassa demonstrou resiliência operacional e financeira, assegurando a produção de energia e um contributo significativo para as finanças públicas. Em 2025, a empresa entregou cerca de 300 milhões de dólares ao Estado, reforçando o seu estatuto como ativo estratégico da economia moçambicana. O desempenho da hidroelétrica de Cahora Bassa em 2025 ocorre num cenário particularmente adverso, com níveis historicamente baixos de armazenamento na Albufeira. Ainda assim, a empresa registrou uma produção total de 10.921 gigawatts, garantindo o cumprimento dos seus compromissos tanto no mercado nacional como regional, incluindo o fornecimento à eletricidade de Moçambique, à ESCOM e a outros operadores da África Austral. Que nos coloca grandes desafios, mas sobretudo representa uma oportunidade para nós sermos hub de facto da região e precisamos para isso nos anteciparmos, fechando rapidamente os contratos de off-take com os países que têm déficit antes que eles mesmos ou eles próprios encontrem soluções para as suas necessidades. Portanto, este é um momento crucial para nós assegurarmos este mercado através do desenvolvimento desses projetos que vão permitir fazer face ao déficit da região. No plano econômico-financeiro, os indicadores confirmam a robustez da empresa. As receitas atingiram 344 milhões de dólares, com um resultado líquido de 112 milhões de dólares, num desempenho que permitiu uma contribuição de cerca de 300 milhões de dólares ao Estado, através de impostos, taxas e dividendos. Este contributo assume particularmente relevância num contexto de pressão sobre as finanças públicas, reforçando o papel da HCB como uma das principais fontes de receita interna. Foi um desafio muito grande porque a dado momento tivemos que retirar 2 grupos, estar a operar com 3 grupos
a uma potência de 300 megawatts. Portanto, isso é muito baixo comparando com a capacidade de 415. Temos 5 grupos, chegamos a operar com 3. Mas tudo isso era para garantir que mantivéssemos níveis mínimos de água, para garantir que, ainda que a seca prevalecesse por mais 2, 3 anos, nós continuássemos a produzir e a assegurar a segurança energética. Mas fazíamos, digamos, uma combinação em que aproveitávamos os momentos de maior pico para maximizar a produção e as vendas, para compensar as grandes perdas que íamos registrando por causa da redução da potência e da retirada dos grupos geradores. Para além da dimensão interna, a atividade da HCB continua a desempenhar um papel relevante na geração de divisas. A exportação de energia para mercados regionais contribuiu para a robustez da balança de pagamentos, no momento em que a economia moçambicana enfrenta desafios ao nível da disponibilidade de moeda externa. Após um período crítico, os níveis de armazenamento de Albufeira evidenciam sinais de recuperação. Agora tivemos que retirar um grupo para manutenção, estamos a operar com 4, mas aumentamos a potência, saímos dos 300, já estamos a operar a uma potência de 360 por grupo gerador. Em breve, talvez daqui a 1 ou 2 semanas, o outro grupo já estará em condições, vai entrar e vamos continuar a produzir com os 5 grupos a essa potência. Não podemos aumentar mais a potência por causa do nível de água, mas isso vai nos permitir aumentar a produção em relação ao ano passado, mesmo em relação ao planificado, porque para este ano nós tínhamos planificado durante todo o ano operar com 4 grupos a uma potência de 300. Então agora, com essa recuperação, temos possibilidade de operar os 5 grupos em determinados períodos e a uma potência de 360. Então esperamos em 2026 um nível de produção muito alto em relação ao ano passado e também uma recuperação das vendas e dos resultados. Então no próximo ano vamos anunciar boas notícias em relação à produção e aos resultados. Em 2025, a Albufeira situava-se em níveis historicamente baixos, mas as medidas de gestão permitiram uma melhoria progressiva, com os níveis a atingirem atualmente cerca de 56%, criando condições para um aumento da produção em 2026. A previsão aponta para uma produção superior de 11.716 gigawatts, o que representaria um crescimento relevante face ao ano anterior. Paralelamente, a empresa prossegue com investimentos estruturantes, incluindo a reabilitação da Central Sul, a modernização da subestação do Songo e projetos de expansão como a Central Norte e a aposta em energia solar. Estas iniciativas visam não apenas reforçar a capacidade produtiva, mas também reduzir a exposição a riscos hidrológicos através da diversificação da matriz energética. O governo escalou esta semana o Parlamento para uma interpelação feita por este órgão com o intuito de perceber o estágio atual de um conjunto de medidas de política econômica que estão neste momento a ser implementadas. Serviu também de oportunidade para o governo anunciar não só o estágio dessas medidas de política econômica, mas como também partilhar novas iniciativas no horizonte, no curto e médio prazo. As cheias e os ciclones deixaram de ser fenômenos ocasionais, tornando-se um risco estrutural ao desenvolvimento nacional. Continuar a responder caso a caso, calamidade após calamidade, deixou de ser uma opção. Não basta reconstruir o que se perdeu. É imperativo planificar melhor para proteger mais, reduzir perdas e assegurar resultados duradouros. Colocar a vida humana no centro da ação governamental, promover um desenvolvimento territorial seguro, adotar a reconstrução resiliente como princípio vinculativo e instituir a planificação preventiva como pilar permanente de governação.
que incluem linhas de crédito para produtores e empresas, fundos de subvenções para inovação e recuperação pós-desastre, programas de apoio a micro, pequenas e médias empresas e cadeias de valor e introdução de seguros climáticos para mitigar riscos de produção. No ano 2025, no valor de 624,6 milhões de meticais, as províncias que obtiveram maior parcela de recursos são Nampula, 17,36%, Zambésia, 17,08%, seguido por Niassa, 10,47%, Tete, 10,37%, Cabo Delgado, 10,08%, Sofala, 8,49%, Manica, 7,47%, Inhambane, 6,23%, Gaza, 5,64%, Maputo Província, 5,08% e por fim Cidade de Maputo, com 1,68%. Esta distribuição assegura uma alocação equilibrada, garantindo que os recursos financeiros fossem canalizados tendo em conta a metodologia previamente elaborada. No FIDEL, a transparência não é uma promessa, é uma arquitetura. Quem quiser ver, pode ver. Quem quiser fiscalizar, pode fiscalizar. Quem quiser denunciar, tem onde denunciar, que é fdel.moçambique.app, acessível a todo o cidadão moçambicano e de outra natureza, em qualquer ponto do país, podendo visualizar a informação sobre projetos aprovados, financiados, empregos criados, mapas interativos sobre desempenho do FIDEL, sobre os distritos, municípios, setor de atividades, dashboards, notícias, denúncias, entre outras funcionalidades. Os números que aqui apresentamos não são argumentos, são prova. A dotação orçamental de 2026, no valor de 1,5 mil milhões de meticais, representa um aumento de 82% face ao primeiro ciclo. Esta não é uma decisão técnica, mas, sobretudo, uma declaração política. O Estado moçambicano aposta nos resultados que o FIDEL já está a produzir. – 14.776 negócios já estão financiados. 17.839 empreendedores estão a ser apoiados. 7.356 mulheres com o seu projeto já está a andar. 9.974 jovens a construir o futuro com as suas próprias mãos. 24 represas construídas e 3.050 famílias a sair das zonas de risco. 202,27 mil milhões de meticais estruturados para reconstruir o que as cheias destruíram. É a transformação econômica de Moçambique a fazer-se distrito a distrito, município a município, família a família. O FIDEL não é, nem pode ser, a solução única para o desenvolvimento econômico local, mas um instrumento cujo foco está no desbloquear de iniciativas econômicas onde o sistema financeiro tradicional não chegava. Há, obviamente, desafios para o futuro que merecem a nossa atenção e tratamento. Por exemplo, a necessidade de mapear oportunidades econômicas locais, assegurar que os projetos aprovados e financiados estejam alinhados com as prioridades constantes nos planos estratégicos dos distritos e municípios, evitar a concentração excessiva em certas atividades e reforçar a ligação entre produção, comercialização e processamento. Para contornar o risco da fragmentação dos impactos, estamos a trabalhar para apoiar iniciativas com potencial de articulação e criação de sinergias, como, por exemplo, suportar cooperativas e associações, caixas locais de poupança e crédito, cadeias de valor local ou serviços partilhados que agências de desenvolvimento como a Agência do Vale do Zambésia, a DIN e o FARE estão já a dinamizar nos territórios. Não queremos escamotear,
Programas de crédito público são frequentemente alvo de suspeitas relacionadas com favoritismo, politização, captura política ou pelas elites ou fraca recuperação de fundos. Fica-se com a impressão de que fundos públicos concedidos a créditos não são para devolver-se. Isso vai mudar, isso está a mudar. A nossa estratégia é assente na transparência ativa, ter regras claras implementadas com eficácia, critérios de seleção escrutináveis, diversidade de atores envolvidos, incluindo as rádios comunitárias, o envolvimento de universidades e organizações da sociedade civil, mecanismos de monitoria e avaliação robustos, compromisso com a prestação de contas, ter plataformas digitais, avaliações externas, relatórios regulares e debate franco e aberto do assunto nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. O povo deve fiscalizar o FIDEL e é por isso que agradecemos a questão colocada por esta magna casa. Do lado da política monetária, destacamos a aprovação em janeiro de 2025 da redução do coeficiente de reservas obrigatórias em moeda estrangeira em 10 pontos percentuais, de 39,5% para 29,5%. Ressaltamos igualmente a medida tomada em abril de 2025, com a aprovação do aumento da taxa mínima de conversão das receitas de exportação de bens e serviços e de rendimentos de investimento no exterior, isto é, as entidades detentoras de divisas de exportação passaram a ser demandadas a converter ou a disponibilizar divisas na totalidade de 50% da sua disponibilidade para prestar essa disponibilidade às demais entidades necessitadas, que são os casos dos importadores. Adicionalmente, destacamos a medida igualmente tomada e levada a cabo em abril de 2025, com a instituição da obrigatoriedade de repatriamento e conversão para a moeda nacional da totalidade das receitas provenientes da exportação de produtos petrolíferos. Adicionalmente, destacamos a medida tomada em agosto de 2025, com a redução, excepcionalmente, dos limites de retenção diária de divisas por parte dos bancos com maior capacidade de retenção, a favor dos agentes econômicos e outros bancos com menor capacidade de retenção. Reforçou-se igualmente a necessidade de cumprimento das diretrizes relativas à abertura e movimentação de contas no exterior por nacionais, tendo-se fixado em dezembro de 2025 o limite anual de 6 milhões de meticais para pagamentos com cartões sobre o exterior, permitindo maior disponibilidade de divisas a nível do território nacional. O Governo continua a efetuar o acompanhamento e a articulação com o Sistema Financeiro Nacional, de modo a assegurar a disponibilidade de divisas de forma criteriosa para responder às necessidades de pagamento das faturas e emissão de garantias bancárias para o combustível, pagamento de faturas de produtos alimentares e medicamentos, na qualidade de produtos prioritários, atendendo-se posteriormente às demais necessidades de pagamento ao exterior. O Governo disponibilizou igualmente a contrapartida da disponibilidade das reservas internacionais líquidas do Estado para atender às necessidades de pagamento de faturas ao exterior pelo setor empresarial do Estado. A mesma janela está disponível para empresas do setor empresarial do Estado, como a Petromoc, na importação de combustível. Também foram intensificadas as ações de cooperação internacional, com vista ao aumento do nível de execução dos desembolsos dos recursos externos para o orçamento do Estado. Apraz-nos confirmar que no dia 23 de março do ano em curso, o Estado moçambicano procedeu ao reembolso antecipado da totalidade das obrigações do país, associado ao Fundo para a Redução da Pobreza e Crescimento, PRGT, do Fundo Monetário Internacional,
no valor de 698.587,60 milhões de dólares americanos. Os empréstimos, tanto que foram pagos, foi com recurso às reservas internacionais líquidas de Moçambique. Referir igualmente que os empréstimos reembolsados pelo Estado correspondem aos financiamentos desembolsados pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT, para as seguintes facilidades de crédito solicitadas por Moçambique. Primeiro, a facilidade de crédito acordada em 2019. Segundo, a facilidade de crédito rápido acordada no ano de 2020. E terceiro e último, a facilidade de crédito alargado acordado em 2022. Referir que o PRGT do FMI é uma janela que disponibiliza financiamento concessional a países como Moçambique, que enfrentam pressões fiscais e da balança de pagamentos. Ao abrigo dos acordos entre o Banco Central e o Ministério das Finanças para estas facilidades, o Banco Central forneceu uma garantia sobre as obrigações do Ministério das Finanças para com o Fundo Monetário Internacional, resultando em duplicação do registro desta dívida na Conta Geral do Estado e, paralelamente, no balanço do Banco Central. Na sequência das condições de financiamento restritas enfrentadas por Moçambique, desde finais do ano de 2024, estes acordos poderiam ter cristalizado exposições no balanço do Banco Central. Adicionalmente, temos a clarificar que o Estado moçambicano aprovou uma estratégia de gestão e sustentabilidade da dívida pública, cobrindo o período que compreende o ano 2025 a 2029. Ao abrigo desta estratégia, havia necessidade de reduzir a exposição do balanço do Banco de Moçambique, reduzindo a pressão sobre a dívida externa, que representa, até dezembro de 2025, 40,8% do Produto Interno Bruto de Moçambique. É com base nesses pressupostos que o Estado moçambicano decidiu reembolsar as obrigações do país para o Fundo Monetário Internacional, preservando o balanço do Banco Central e, assim, a sua capacidade de consolidar a estabilidade macroeconômica. Em primeiro lugar, que a 31 de dezembro de 2024, a dívida aos fornecedores totalizava 31,2 mil milhões de meticais inscritas em despesas por pagar. Até o dia 31 de dezembro de 2025, não obstante os constrangimentos associados à contração da atividade econômica resultante do conflito pós-eleitoral, foram pagos pelo Governo da República de Moçambique 18,4 mil milhões de meticais, ficando um passivo por pagar de 12,8 mil milhões de meticais que transitaram para o ano de 2026, cujo pagamento está sendo feito em função do plano de tesouraria. Da dívida referida no presente exercício econômico, até o mês de abril de 2026, já foi pago um montante de 11,2 mil milhões de meticais. E nos pagamentos efetuados, destacamos as dívidas aos fornecedores de bens e serviços e empreitada de obras públicas, com cerca de 4,7 mil milhões de meticais. E o remanescente referente a outros passivos relacionados com o serviço da dívida no valor de 3,9 mil milhões de meticais e transferências correntes no montante de 1,6 mil milhões de meticais. A Feira Anual Comercial e Industrial de Moçambique e também Feira Internacional, ou simplesmente a FACIM, prepara-se para realizar uma das edições mais codiciosas dos últimos anos, ao assumir como prioridade a transformação digital e energética como motores da competitividade e sustentabilidade econômica de Moçambique, há 4 meses da realização daquela que será a 61ª edição
do certame, o governo e o setor privado procuram, nesta altura, reposicionar esta que é a maior feira comercial, maior montra comercial do país, configurando-a como uma verdadeira plataforma de negócios, investimento e internacionalização das empresas e da economia moçambicana, num contexto que persistem desafios estruturais significativos que historicamente limitam o potencial transformador do próprio evento. Sob o lema Transformação Digital e Energética rumo à economia sustentável, teve lugar esta semana na cidade de Maputo a reunião de apresentação do ponto de situação dos preparativos da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo, uma edição que este ano pretende alinhar-se com as tendências globais da transição económica e tecnológica. Ao lançar oficialmente a FACIN 2026, o ministro da Economia, Basílio Morato, sublinhou que o evento deve evoluir para além da sua função tradicional de exposição comercial. A estratégia insere-se num esforço mais amplo de promoção do investimento privado, exportações e integração de Moçambique nas cadeias regionais e globais de valor. Com o lema Transformação Digital e Energética rumo à economia sustentável, olhando o contexto global de transição econômica, sentimos-nos desafiados a realizar uma exposição alinhada a este propósito, sendo estes dois pilares os polos de desenvolvimento contemporâneo. Para que tal aconteça, os setores público e privado, na nossa ótica, devem estar engajados e participarem ativamente. Nesta edição, procuramos ter uma FACIN não só para exposição, mas também para resultados, para fazer negócios concretos, firmar acordos concretos. Portanto, quem vai à FACIN para expor apenas vai perder mais tempo, mas quem for para fazer negócios e parcerias vai ganhar espaço no mercado nacional. Otávio Zefanias, da APIEX, apresentou um conjunto de inovações estruturais para 2026, incluindo digitalização integral do processo organizacional. Entre as novidades destacam-se plataforma de registro online, exposição híbrida, Frontdesk da APIEX transferido para a feira, plataforma de inteligência artificial e robótica para apoio ao investidor. A lógica, segundo a organização, é setorializar a exposição e torná-la mais funcional para a geração de contactos e negócios. A vantagem da exposição híbrida é sabido, tem maior alcance do ponto de vista de visualização, tem maior duração, a FACIN terá 7 dias de exposição, virtualmente ele vai ter 365 dias, como é óbvio. Também teremos o pavilhão Gold para os nossos estimados países, neste caso expositores estrangeiros, e também teremos o pavilhão Platina para aquilo que são as potencialidades existentes no nosso solo pátrio, através das províncias. Também teremos o pavilhão Prata, que é mais orientado às pequenas e médias empresas. É sabido que as pequenas e médias empresas, do ponto de vista de empregabilidade, é o setor que mais domina no nosso país. Então, nós entramos melhor, sendo o motor de dinamização, eles precisam, sim senhor, de uma plataforma para a sua internacionalização, que é a FACIN. O Brasil foi anunciado como país embaixador da FACIN 2026 e deverá mobilizar uma das maiores missões empresariais desta edição. O embaixador brasileiro, Ademar Seabra da Cruz Júnior, destacou que as relações econômicas bilaterais ganharam um novo impulso após a visita do presidente brasileiro ao país e com a assinatura de memorandos entre a Petrobras e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Naturalmente, nós já temos diversos investimentos já brasileiros na área de energias renováveis. Estão em gestação, estão em discussão nesse momento com Moçambique, com o governo de Moçambique, com as associações empresariais, com as associações privadas, na área de crédito de carbono, na área de biodiesel, na área de biocombustíveis, na área de etanol, como nós também temos na área de transformação digital.
que diz respeito à indústria 4.0, justiça 4.0, a parte de certificação digital. Temos uma série já de iniciativas e empreendimentos. Apesar do otimismo institucional, empresários alertam que o sucesso da Facim depende da resolução de problemas recorrentes. O empresário José Caldeira apontou entraves administrativos e burocráticos como obstáculos estruturais ao ambiente de negócios. O nosso Estado ainda continua a ser um Estado muito lento na resposta, e este é o grande problema que os nossos empresários enfrentam. Quando querem licenciamentos, quando querem formação de novas empresas, notam que a resposta é demasiado lenta. E é isto que é preciso ultrapassar neste país. Não só por causa que essa lentidão atrasa o desenvolvimento, mas por outro lado é um fator que cria a corrupção. E, portanto, o país tem que rapidamente ultrapassar isto, ser um país muito mais célere, muito mais atrativo para investimento, e estes eventos como a Facim podem ajudar. Mas o cometimento do Estado como Estado do nosso governo é fundamental para que o país dê os passos que precisa e os passos que merece. Já Teodósio Rei, da Evolution, foi mais incisivo ao apontar fragilidades operacionais da feira. Entre os principais desafios identificados estão congestionamento nas vias de acesso, insuficiência de parqueamento, falhas no abastecimento de água, problemas energéticos, tendas provisórias e condições sanitárias deficientes. De uma vez por todas nós temos que acabar com o amadorismo. Temos que ser profissionais em tudo aquilo que fazemos. A polícia tem que ser profissional, as alfândegas têm que ser profissionais, tudo, tem que haver profissionalismo. O espaço tem que ser um espaço profissional. Portanto, nós hoje ainda funcionamos em instalações, como veem, não é? Como é público, em instalações provisórias da Facim. Nós já devíamos estar em instalações definitivas na Facim. Um grande empresário, eu estive agora, acompanhei uma das delegações de Sua Excelência Presidente da República a Abu Dhabi e estive numa das feiras. Aqueles empresários que gostam de Moçambique, que acarinharam Moçambique, que querem vir investir em Moçambique, têm que vir para Moçambique e têm que encontrar vontade por parte do governo de Moçambique e dos moçambicanos em fazer coisas boas, bonitas, bem feitas. E nós temos problemas de energia, nós temos problemas de transitabilidade, nós temos problemas de instalações, nós temos que mudar isso. A organização garante estar a trabalhar com parceiros especializados em mobilidade, estacionamento, energia e seguros para mitigar estas limitações. Já desenhamos as vias de acesso, já definimos quais vão ser os pontos de entrada, os pontos de saída, de modo a descongestionar esta situação, porque é um calcanhar de Aquiles, de facto, olhando o número de pessoas que vão, pessoas e viaturas que vão para a feira. Estamos a trabalhar nos parqueamentos, definir, sinalizar os parqueamentos e ver a periodicidade que cada um dos carros deve ficar e substituí-los assim que forem a sair. E temos parcerias com algumas empresas que têm habilidade no trabalho, nesta matéria de parqueamento, mobilidade e parqueamento, e eles vão nos dar um grande suporte para que este assunto não aconteça. Em termos de energia, já fizemos levantamento, identificamos todos os pontos onde há um estrangulamento em termos de energia e vamos também a trabalhar com a EDM no sentido de garantir que esta energia seja de boa qualidade. E também temos a situação ligada às tendas. Também está-se a fazer um trabalho de reabilitação das tendas, de modo a criar condições propícias em termos de climatização, entre todos aqueles aspectos que nós achamos que são importantes. Assuntos sanitários, nós fizemos um levantamento exaustivo. Um dos grandes problemas que nós tínhamos era o problema da água, mas desde cedo agora estamos a trabalhar neste processo, que é para poder garantir que tenhamos água sem problema durante todo o tempo. Olhando o volume de pessoas também que fazem a feira, é necessário que este aspecto seja aprimorado. E estamos a trabalhar no sentido que isto não volte a ocorrer, situações de não sair da água, entre outros aspectos. Um dos sinais de mudança institucional é a insistência em medir resultados da feira através de indicadores concretos. O empresário Salim Abdullah
nomeado embaixador da FACIM 2026, defendeu que o evento deve deixar de ser apenas um espaço de visitação. Precisamos desta sinergia, agregar valor para que Moçambique possa usufruir dos seus recursos, e a FACIM vai ser este palco diferente, que não será apenas um palco para irmos lá passear e vermos as montas, mas será um palco que vai atrair investimentos, negócios concretos, que são os objetivos traçados, e que possamos medir o crescimento da atração de Moçambique como um palco principal. Moçambique tem potencial e certamente a FACIM será este barómetro para que se posicione o mercado na região e no mundo. O foco energético desta edição abre espaço para novas oportunidades de investimento, sobretudo em renováveis. Ali Sufo Gulamo, da IndyPower, considera que Moçambique pode usar a FACIM como vitrine para soluções em energia limpa. O empresário destacou ainda o potencial estratégico da província do Niassa, sobretudo em créditos de carbono e projetos ligados à biomassa. Nós, neste ramo, esperamos muitas oportunidades como empresas, como empresários moçambicanos, em desenvolver este país no setor energético com uma energia limpa e fiável. Vamos tirar proveito, principalmente porque eu represento a província do Niassa, eu venho de Niassa, e esse casamento entre Brasil e Niassa é um casamento certeiro. Então, com esses investidores brasileiros, esperamos muito crescimento e tirar o Niassa para o mundo. A edição prevê cerca de 30 países participantes, 55 mil visitantes, aproximadamente 6.500 empresas estrangeiras e cerca de 6.500 empresas nacionais. Além da exposição, o programa incluirá fóruns empresariais, a assinatura de protocolos comerciais, lançamento de marcas e prémios para investidores, exportadores e expositores. Ao apostar numa agenda centrada na digitalização, energia e maior protagonismo do setor privado, a FACIM 2026 procura, nesta altura, responder a uma crítica recorrente à necessidade de transformar o potencial econômico em negócios mensuráveis. O verdadeiro teste, contudo, continuará a ser a capacidade de alinhar esta ambição institucional com a execução operacional, resolvendo constrangimentos logísticos e infraestruturais que há anos condicionam a afirmação da feira como uma principal plataforma de investimento e negócio em Moçambique. A economia moçambicana deverá atravessar mais um ano de crescimento anêmico neste 2026, com o Standard Bank a admitir que o crescimento econômico deverá estar abaixo de 1,1%, num cenário marcado por fragilidade produtiva, inflação em aceleração e persistentes constrangimentos estruturais. A instituição financeira alerta para uma possível contração da atividade econômica neste segundo trimestre do ano, refletindo o impacto combinado da paralisação da Mosal, choques climáticos e pressões cambiais que neste momento constituem uma das principais limitações do dinamismo do setor privado em Moçambique. De acordo com o economista-chefe do Standard Bank, Fawzio Moussa, a trajetória da economia em 2026 deverá ser marcada por nova deterioração no curto prazo, com especial incidência no segundo trimestre. Em termos de crescimento económico, o resultado deste status quo é que, de facto, a recuperação do crescimento económico será lento. Nós prevemos um PIB de perto de 4%, crescimento de perto de 4% no próximo ano. Reduzimos para perto de 2%. Porque nós não temos nenhuma indicação que algo esteja a ser feito para ajudar a crescer o PIB fora da indústria extrativa, que é um setor da economia que está muito preocupado com a situação atual.
do ponto de vista de gás natural, graças a Deus, Moçambique tem os recursos e que vai ser explorado, vai gerar riqueza. Se nós não tivéssemos isto, então o cenário seria desolador. Há aqui uma promessa de aceleração do crescimento, mas que tem de ser recalibrada com medidas para fazer as pequenas empresas serem participantes deste processo. Este conjunto de constrangimentos evidencia fragilidades estruturais da economia, particularmente no que respeita à dependência de grandes projetos e a vulnerabilidade a choques exógenos. Os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística apontam para um produto interno bruto nominal de 1.431,6 bilhões de meticais em 2025, equivalente a cerca de 22,4 mil milhões de dólares. Para Moussa, este nível traduz-se num PIB per capita de apenas 657 dólares, um indicador que reflete a limitada capacidade de geração de rendimento e os desafios persistentes em matéria de inclusão econômica. Outro ponto de atenção destacado pelo Standard Bank prende-se com a evolução dos preços. O banco antecipa uma aceleração da inflação homóloga, que poderá passar de 3,2% no final de 2025 para 6,4% em dezembro de 2026. Na base desta projeção está, entre outros fatores, o impacto do choque global de oferta associado ao conflito no Médio Oriente, que terá reduzido a oferta mundial de petróleo em cerca de 10%, pressionando os preços internacionais da energia. Este contexto reforça os riscos sobre o poder de compra das famílias e sobre os custos de produção das empresas num ambiente já caracterizado por fragilidades internas. No plano estrutural, o economista-chefe alertou para a necessidade de acelerar o investimento em infraestruturas, sublinhando que a ausência de uma base infraestrutural robusta aumenta a vulnerabilidade do país a eventos climáticos adversos e compromete a atratividade para o investimento privado. A leitura converge com as preocupações manifestadas por vários intervenientes no evento, que defenderam uma abordagem integrada entre o setor público e privado para reforçar a capacidade produtiva e a resiliência econômica. Apesar do cenário desafiante no curto prazo, Bernardo Aparício, administrador delegado do Standard Bank, destacou uma perspectiva mais otimista para o médio prazo, ancorada na entrada em fase avançada dos grandes projetos estruturantes. A expectativa é que, a partir de 2028, já ali, vamos voltar a crescimentos de 10%. Temos que arranjar maneira de lá chegar. E há muitos headwinds, muitos desafios para chegarmos lá. E vai haver ainda o operador pelo meio, quando é expor os cenários mais complicados. Mas acho que existe claramente luz ao fim do túnel e estamos cada vez mais perto de voltar aos níveis de crescimento que tivemos no passado em Moçambique. Então, volto a dizer, plan for the best. O responsável sublinhou ainda que este é um momento estratégico para investidores com visão de longo prazo, defendendo que o atual contexto deve ser encarado como uma janela de oportunidade para a preparação e estruturação de novos investimentos. O evento decorreu sob o lema Perspectivas Económicas para 2026, Moçambique e o contexto internacional. Integrou painéis dedicados à retoma dos projetos de petróleo e gás e ao investimento em infraestruturas. Os participantes destacaram a necessidade de reforçar as ligações entre infraestruturas e áreas produtivas, bem como de promover uma maior integração do setor privado nacional nas cadeias de valor das multinacionais, particularmente no setor do gás natural liquefeito. A convergência entre os diferentes intervenientes aponta para um diagnóstico comum. Sem reformas estruturais, investimento em infraestruturas e melhoria do ambiente de negócios, a economia moçambicana continuará a enfrentar dificuldades em transformar o seu potencial em crescimento efetivo e sustentável. Embora o curto prazo permaneça dominado por incertezas e vulnerabilidades, o Standard Bank sustenta que Moçambique mantém o seu potencial econômico para recuperar trajetórias de crescimento mais robustas para depois de 2026, precisamente a partir de 2028. Esta é a crença do Standard Bank. Diz o banco que esta sua convicção
é sustentada pelo fato de estarmos presentes sinais de impulsos pelos grandes projetos de gás e investimentos estruturantes que se realizarão no país até essa data, mas alertando também para desafios não negligenciáveis que continuarão a inibir a transformação do potencial econômico se medidas de reformas estruturais não forem tomadas até essa altura, que possam de alguma forma desobstruir o fluxo de investimento e dar maior protagonismo ao dinamismo do setor privado. Moçambique acolheu a 12ª edição da Conferência e Exposição sobre o Setor de Energia e Mineração, evento conhecido também pela abreviação MEMEC, no momento em que o país procura acelerar a monetização dos seus recursos naturais e consolidar-se como um destino estratégico para o investimento em setores de energia, gás e mineração. O evento realizou-se sob o lema Moçambique aberto a negócios, desbloquear recursos naturais para a industrialização, diversificação e crescimento inclusivo. Moçambique acolhe esta semana em Maputo a 12ª edição da Conferência e Exposição de Mineração e Energia de Moçambique, principal plataforma nacional de debate sobre mineração, petróleo, gás e energia, reunindo governo, investidores, operadores, banca e prestadores de serviços para discutir estratégias de aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Sob o lema Moçambique aberto para negócios, desbloquear recursos naturais para industrialização, diversificação e crescimento inclusivo. O evento decorre no momento em que o país procura transformar o potencial dos recursos naturais em desenvolvimento econômico interno, geração de emprego e fortalecimento da indústria nacional. Na abertura do evento, o presidente da República, Daniel Chapo, reiterou a necessidade de Moçambique converter o seu vasto potencial mineral e energético em riqueza interna, defendendo maior transformação local, desenvolvimento industrial e fortalecimento de cadeias de valor nacionais. A mensagem presidencial centrou-se em 5 eixos principais: a estabilidade política e segurança para investidores, reformas regulatórias e melhoria do ambiente de negócios, valorização local dos recursos naturais, promoção de conteúdo local e emprego, integração regional através de corredores logísticos e energia. A visão do chefe de Estado foi reiterada por vários intervenientes que destacaram o momento favorável para o país captar capital internacional e acelerar projetos estruturantes. De uma realidade incontornável que exige de nós não apenas respostas técnicas, mas sobretudo visão estratégica, coordenação efetiva e capacidade de antecipação. É neste contexto que o Governo da República de Moçambique tem vindo a agir com responsabilidade e sentido de urgência. A Sasol destacou a continuidade dos seus investimentos no gás natural em Moçambique. O vice-presidente de Operações e Manutenção da empresa, Francisco Augusto, afirmou que o país tem no gás natural um ativo estratégico para impulsionar o desenvolvimento. Existe um grande impacto pelo fato de que a Sasol está quase que em toda a cadeia. Ela participa na exploração, na produção, no transporte deste gás, assim como na geração de energia através das suas parcerias, pelo que o impacto vai até o último moçambicano em relação aos benefícios, sem falar aqui dos benefícios, portanto, obrigatórios, que são fiscais, sem falar aqui do fato de que temos a participação do governo através da CMH, que através da sua com participação gera rendimento que consegue também contribuir para os objetivos do país que servem para todo moçambicano. A mesma visão reforçada pelo representante da ITU, que considerou o gás natural um ativo estratégico para o posicionamento de Moçambique no contexto energético global. Mozambique as a nation is blessed with natural gas.
I think our first responsibility is to bring out that gas and make good use of it. The gas is clean fuel, and I think it's a good place to be when you look at the global picture in energy balancing. It's a nation richly blessed with natural gas. I think the main focus for the country should be developing those resources for the use and the betterment of our people. O Millennium Beam posicionou-se no evento como parceiro financeiro estratégico para mineração, energia e petróleo e gás. Segundo Ali Farouk, o banco pretende apoiar tanto grandes operadores como empresas prestadoras de serviços. O Millennium Beam posiciona-se neste evento como um parceiro de referência. Queremos estar perto das empresas de mineração, as empresas de petróleo e gás, LNG, mas também aquelas que prestam serviços a elas. Nós estamos aqui com a ambição de também conhecer mais os desafios e as oportunidades que surgem nesta área estratégica para o país e também para o Millennium Beam, e daí estamos aqui bem posicionados com um investimento muito grande, do qual obviamente também esperamos ter um retorno. O vice-presidente da Ecolog, Pedro Lemos, defendeu o maior processamento local de minerais como estratégia para aumentar receitas e emprego. Segundo o gestor, exportar matérias-primas sem processamento limita ganhos económicos. Naturalmente, porque criar esse added value na cadeia de valor, naturalmente traz tecnologias para Moçambique, para fazer o processamento de todos esses minerais, e depois está a exportar uma matéria que é muito mais valiosa. Uma coisa é exportar minérios que não estão a ser tratados e que por isso têm um valor relativamente baixo, depois de serem tratados é que ficam com o valor de mercado. Se Moçambique conseguir captar esse investimento, captar esse tratamento dos minerais para o país e exportar já o mineral final, o produto final, ganha imenso na cadeia de valor em todo o lado, e depois cria empregos, cria tecnologia, enfim, atrai moeda estrangeira, atrai investimento, depois é uma bola de neve, é imparável. Entre os projetos em curso, a empresa anunciou investimento estimado em $150 milhões para instalação de compressores de baixa pressão nos campos de Panda, visando prolongar a produção e assegurar compromissos comerciais. O posicionamento geográfico do país, aliado a aportos estratégicos, energia e recursos minerais críticos, reforça o potencial de integração regional e atração de investimento. A 12ª edição da Conferência e Exposição de Mineração e Energia de Moçambique volta a demonstrar que Moçambique continua no radar global de mineração e energia. Mais do que um fórum de debate, o evento procura converter oportunidades em investimentos concretos, acelerar projetos e consolidar o país como polo regional de energia, mineração e industrialização. A MEMEC 2026 surge como uma plataforma relevante para testar o apetite dos investidores em áreas como energia, mineração e consolidar a narrativa de Moçambique como um hub regional nessas áreas. Porém, o sucesso desta ambição continuará a depender da capacidade do país de converter o potencial de que dispõe, nomeadamente geológico e mineiro, em investimento sustentável, conteúdo local e efetivo e um crescimento econômico mais inclusivo. O Millennium Beam e o projeto Girl Move assinaram um memorando de entendimento que marca o início de uma parceria que deverá culminar com a produção de um manual inédito de literacia financeira para Moçambique. Num contexto em que a inclusão financeira continua a ser um dos principais desafios para a juventude moçambicana, sobretudo entre raparigas e jovens em zonas periféricas e rurais, o Millennium Beam e a Girl Move Academy formalizaram uma nova parceria estratégica destinada à criação de um manual digital de literacia financeira. A iniciativa, oficializada através da assinatura de um memorando de entendimento, pretende tornar o conhecimento financeiro mais acessível, prático e relevante para os jovens,
acompanhando a crescente digitalização da economia e das relações financeiras no país. O projeto enquadra-se no pilar de literacia financeira da Estratégia de Responsabilidade Social Corporativa do Banco, inserida no programa Mais Moçambique para mim. O presidente da Comissão Executiva do Millennium Beam, Rui Pedro, explicou que a ferramenta foi desenhada para responder às necessidades concretas da juventude moçambicana nos diferentes ambientes em que vive e aprende. Pensada para a realidade moçambicana e desenhada para acompanhar os jovens nos diferentes contextos em que vivem, no digital, na escola e nas comunidades. Ao juntarmos o conhecimento técnico no Millennium Beam com a experiência e com a proximidade da Girl Move, conseguimos algo verdadeiramente relevante: transformar conhecimento em impacto real. Para Rui Pedro, o modelo de cocriação permitirá ir além de campanhas de sensibilização tradicionais e sublinhou ainda que a iniciativa não deve ser vista como custo institucional, mas como aposta estratégica no desenvolvimento nacional. Este modelo de cocriação permite-nos ir além da sensibilização, permite-nos contribuir para uma capacitação efetiva, aquela que se traduz em melhores decisões no dia-a-dia, maior autonomia e mais oportunidades de futuro. Para o Millennium Beam, esta iniciativa insere-se no pilar da literacia financeira do Programa de Responsabilidade Social Corporativa Mais Moçambique para mim, através do qual temos vindo a promover a inclusão financeira e a capacitação dos jovens, contribuindo para uma participação mais informada, consciente e sustentável na vida económica do país. Para o Millennium Beam, o projeto responde à necessidade crescente de preparar os jovens para interagir com ferramentas financeiras digitais, poupança, gestão de orçamento, bancarização e tomada de decisão económica, segundo Rui Pedro. E nós entendemos que, tendo em conta a importância daquilo que é o digital para o futuro do país e para melhorar e facilitar o acesso dos jovens àquilo que é a vida financeira, entendemos que uma forma muito adequada de fazer isso era criar um manual de literacia financeira. Portanto, esse manual vai ser preparado pelas Girl Movers em conjunto com colaboradores do Millennium Beam e vai ser disponibilizado num conjunto de plataformas online para que os jovens tenham um acesso mais fácil àquilo que é a vida financeira, nomeadamente à vida financeira através do digital. O conteúdo será produzido por colaboradoras e colaboradores do banco em conjunto com jovens da Girl Move e posteriormente disseminado online. A aposta acompanha a expansão dos serviços financeiros digitais em Moçambique e responde ao desafio persistente de baixos níveis de educação financeira entre a população jovem. A fundadora da Girl Move, Marta Roth, explicou que o manual será construído a partir de metodologias participativas, envolvendo diretamente jovens líderes e comunidades. Segundo Marta Roth, a ferramenta não será desenhada de forma centralizada ou distante da realidade social. Este manual de literacia financeira ele vai ser co-criado tanto por Girl Movers que fazem parte de um movimento. Girl Movers são jovens que participaram no nosso programa de liderança e inovação social da Girl Move e que hoje são mais de 300 jovens líderes, jovens que se colocam na linha da frente para desenhar e co-construir e desenhar soluções. Então, vai haver um grupo destas Girl Movers que vai estar na linha da frente para desenvolver este manual de literacia financeira e isso vai ser em colaboração também com o apoio técnico também de colaboradores do Millennium Beam, mas isto também vai requerer idas ao campo, idas a conversas com jovens, grupos focais com estes jovens, portanto ele não é apenas um instrumento que é desenhado de baixo para cima, ele é desenhado de cima para baixo, ele é desenhado de baixo para cima, portanto, desde a base. A metodologia inclui consultas de campo, grupos focais e recolha de experiências junto de jovens em diferentes províncias. Após concluído, o manual será distribuído através das plataformas digitais do Millennium Beam e da Girl Move, incluindo a plataforma Shine,
iniciativa digital da organização. Se eu não sei que existe, eu não sei o que é que são finanças, eu não sei o que é abrir uma conta bancária, eu não posso querer fazê-lo porque eu não sei o que é. A nossa abordagem é exatamente essa. Nós identificamos esses modelos de referência, construímos e desenvolvemos currículos para exatamente desenvolver estas competências e, obviamente, incluindo a própria literacia financeira, mas depois elas vão, para além de serem multiplicadoras deste conhecimento, elas vão ser referência, modelos de referência para as outras, mais novas. Então, isto é mesmo transformador, é o que nós chamamos mesmo impacto sistémico, que é quebrar este ciclo de quem até aquela data não conhecia e passa a conhecer. A parceria coloca especial enfoque no empoderamento econômico de jovens mulheres, alinhando-se ao trabalho histórico da Girl Move. Rui Pedro defendeu que investir neste segmento produz efeitos sociais mais amplos. Já Marta Roth destacou o papel dos modelos de referência femininos na mudança sistémica. Isto para nós não é um custo, é um investimento que nós fazemos naquilo que é o desenvolvimento dos jovens e das jovens mulheres moçambicanas. Para nós é um prazer poder participar nesta iniciativa. Nós identificamos-nos completamente com esta visão de termos jovens moçambicanas a transformar o país e, portanto, é com gosto que nós participamos nesta iniciativa. Existem estas embaixadoras, existe uma equipa por trás deste programa e desta plataforma que está sempre, de uma forma gamificada, através de um jogo, está sempre a tentar que uma jovem chegue a outra e a outra e a outra, portanto, e ativando este espírito de comunidade, de espírito de que aquilo que nós estamos a fazer não é só para nós, é para os outros. Então, através destas embaixadoras, nós criamos um movimento, que é um movimento Somos Luz, que também liga com as escolas, e então, através desta plataforma, nós conseguimos, de facto, chegar a todos os cantos do país. Num país onde a juventude representa a maioria da população e onde persistem desafios de bancarização e educação financeira, a criação de um manual digital de literacia financeira poderá tornar-se uma ferramenta relevante para aproximar conhecimento, autonomia econômica e oportunidades de futuro. As duas instituições defendem que a iniciativa pretende contribuir para uma geração mais preparada para participar de forma consciente, informada e sustentável na economia moçambicana. Vamos para o fecho. Está tudo feito e realizado relativamente à presente edição do Semanário Econômico. Foi um prazer ter estado em sua companhia. Aceite convite para o próximo encontro daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas da próxima quinta-feira, aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Boa noite. A hora passa, 50 anos. O orgulho de Moçambique.